Bom dia, tarde e noite. E vamos agora à atualização da nossa querida Laninha, El Ninho ou neutralidade. E vamos acompanhando aqui, vamos ver nesse novo modo se ficou bom ou não, depois vocês me avisem. E olha lá a guitarra, ó, ainda vou aprender. Aqui nós temos o nosso canal do tempo, né? Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, onde o pessoal pode acessar, dar o like, compartilhar. Aqui na parte dos membros é só assinar ali e se inscrever. E aqui os vídeos para os membros, os vídeos normais, o pessoal pode ir acompanhando. E vamos agora à nossa querida Laninha e El Ninho. Começando aqui, ó, isso aqui é os valores da parte do Nino 3 e 4. Nesse momento ele está aqui, ó, ele está praticamente zerado. Estamos com 0 alguma qual é 001, alguma coisa assim. Ele está mais ou menos nessa parte aí, zerado. O Nino 3 e o Nino 1 e 2 está oscilando. Tu vê que ele deu uma subida, deu uma queda boa, subiu e agora deu outra queda boa também. Também está neutro. Aqui, quando a gente vê na parte dos oceanos, a gente vê aqui ó, que tem uma mescla de acima e abaixo aqui na linha do Equador. Isso aqui é um dado de hoje, dessa madrugada. Na costa do Brasil também. Nós temos aqui vários pontos entre neutro, um pouco abaixo, um pouco acima. Está se mantendo faz 2 semanas. O Nino 3 também caiu, está na faixa de 0,1 negativo. Todos eles estão neutro frio. Quando a gente chega aqui na parte do primeiro trimestre, julho, agosto, setembro, nós temos o quê? Toda essa região aqui ó, diminuiu. Estava mais frio na rodada da semana passada, deu uma diminuída. E aqui na parte do Brasil também, aqui na costa do Brasil, ele aumentou um pouquinho mais, ficou praticamente igual, não tem assim muita mudança não. Nós estamos aí com uma situação de neutralidade fria aqui no Oceano Pacífico, toda essa região, e aqui está numa situação mais, assim, um pouquinho de nada acima do normal e ainda tem água fria aqui. Nesse trimestre, julho, agosto, setembro, nessa região aqui do país, entre Rondônia, Mato Grosso, Pará, a chuva já está indicando, os modelos de curto prazo já colocam áreas de chuva pegando o agosto em várias áreas do país, pegando toda essa região aqui, ó, estando avançando aqui, está indicando chuva acima do normal. Não é comum. Se realmente confirmar, são duas coisas. Entrada de frio, porque para te conseguir ter chuva significativa nessa faixa aqui, nessa época do ano, vai ter que ter frio. E aqui no sul, irregularidade. Pouca chuvinha em julho, chove bem em agosto e talvez dê uma diminuída em setembro. Quando chega no trimestre agosto, setembro, outubro, em relação à rodada passada, diminuiu bastante. Aqui estava bem mais acentuado o resfriamento. Aqui ele está numa situação de neutro bem frio, quase um projeto de laninha. Essa é a diferença em relação à semana passada. Aqui praticamente manteve e está enfraquecendo aqui na costa da África. Mas está mantendo o quê? Nessa região aqui, ó, um neutro bem frio para um projetinho de laninha no final do inverno até metade da primavera. Nessa condição que está finalizando ali o modelo, indica o quê? Que nós vamos ter entre o trimestre agosto, setembro, outubro, a chuva começando a aparecer em algumas áreas do centro-oeste, agora em outubro, agora em agosto, que não é muito representativo, chove pouco, mas pode ter entre setembro e outubro a chuva chegando mais cedo, entre o Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, começa a dar os primeiros sinais de chuva na área do Mato Piba, então tem que ficar bem atento. E aqui no sul, muita irregularidade e o frio podendo vir com força ainda agora em agosto, setembro, e aí vem o perigo das geadas tardias. Voltando aqui para setembro, outubro e novembro, nós temos o quê? Continua mantendo, ó, já um início, já uma laninha definida no Oceano Pacífico. Não é laninha, é o resfriamento num patamar de laninha. E aqui nós temos o quê? A água sem muita mudança e aqui vai sumindo. Nessa situação aqui, setembro, outubro, novembro, situação clássica aqui. A chuva avança mais cedo no centro-oeste, Mato Piba e sudeste e continua irregular aqui no sul. Eu acredito que outubro vai ser um mês bom de chuva aqui no sul, porque é muito difícil tu ter estiagem em outubro. O problema pode ser um pouco irregular em setembro, depois dá uma melhorada boa em outubro e aí começa a ter problemas em novembro. Novembro, em situações de laninha ou Oceano Pacífico frio, quase sempre tem problema de estiagem veranicos mais longos. E frio também. O frio esse ano se estende mais tempo aqui no sul do Brasil, trazendo ondas de frio que podem ainda trazer alguns problemas em agosto e setembro. Não só aqui, como no sudeste também. A área do café, da cana em São Paulo, sul de Minas, sul de Goiás, ainda pode ter algum risco.
No trimestre outubro, novembro, dezembro, continua indicando, ó, nós estamos aqui com a situação de laninha ainda relativamente intensa, diminuiu em relação à sexta-feira passada, a sábado passado, mas continua com indicativo. E aqui já sumiu completamente. Então, a safra de 2025, 2026 vai ser em situação de neutro frio com comportamento de laninha ou já laninha. Aqui no período de novembro, dezembro, janeiro. Olha como diminuiu em relação à sexta-feira passada, sábado passado, mas continua, sumiu aqui e estamos aqui sem muita mudança. E o último trimestre, que é aqui dezembro, janeiro e fevereiro, foi que teve uma mudança maior, praticamente sumiu, ficando mais neutro. Então toda a safra de 2025, 2026 vai ser toda ela sob situação de neutralidade indo para laninha. Então nós vamos ter o quê? Uma situação boa no centro-oeste, uma situação boa no Mato Piba, como não tem aquela água fria lá da costa da África, a situação fica mais tranquila nessa região. Vamos ter uma situação boa no sudeste, vai ter algum veranico nessas regiões, dificilmente escapa sem. Então é seguir o calendário, plantar mais ou menos dentro da época de cada região ali do Mato Grosso Sul, Goiás, Tocantins, Sudeste, por quê? Para evitar daqui a pouco plantar muito cedo e tu pegar chuva lá na colheita. Isso é um risco que o pessoal do Mato Grosso, vamos dizer assim, corre. O Mato Piba também começa um pouquinho, não tudo, depois aumenta um pouco o plantio e deixa para plantar uma parte boa dentro da época normal. Esse ano a chuva chega mais cedo na região de Irecê, na região ali do centro-norte da Bahia, centro-oeste da Bahia, norte e noroeste de Minas, Goiás, Tocantins, está indicando um ano melhor do que o ano passado, pelo menos por enquanto. E aqui no sul, a irregularidade da chuva. Estamos com um problema agora de pouca chuva, vamos ter talvez um excesso em agosto, pode faltar em setembro, voltar a ter algum excesso em outubro e depois falhar de novo a chuva ou um veranico mais comprido em novembro. Além disso, o frio aqui pode estender geadas tardias em agosto, setembro, outubro, nas áreas normais e nas áreas mais altas, como aqui em São Joaquim, até dezembro. Não duvido que a gente vai estar ainda de casaco aqui em dezembro, além do que é o normal acontecer. Então o pessoal tem que ficar bem atento. Voltando aqui para os mapas, nós temos o que? Em profundidade, ele enfraqueceu aqui, continua frio, enfraqueceu, quase que sumiu nessa parte, mas também não aumentou muito a área de água quente, aumentou um pouquinho só aqui. Então o quadro ainda está bem definido. Quando a gente pega a parte aqui desse último trimestre, que é de janeiro, fevereiro, março, tinha um azulzinho, agora sumiu, completamente neutro. Então, nesse quadro que está apontando agora, está indicando o quê? Todo 2025, 26 entre neutro frio, laninha e neutro. Não há, no momento, nenhum indicativo de El Niño para na situação da nossa safra. Para o setor elétrico vai ser bom, para a agricultura do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, tudo indica que no atacado vai ser bom, um outro ponto pode ter ou excesso ou falta, e no sul preocupa mais, principalmente o Rio Grande do Sul, de novo. Geada tardia, frio fora de época, pode afetar o pessoal dos cereais de inverno, pode afetar o pessoal da cebola, o pessoal do alho, com perfilhamento, com florescimento, pode afetar para quem gosta de plantar as culturas anuais mais cedo, em relação à doença, a fruticultura com geada tardia, verifique se está tudo tinindo, já está sinalizando que a primeira quinzena de agosto está com cara de que vai ser bem fria, então bastante atenção. O nosso inverno esse ano está muito bom, está um frio muito constante, como há muito tempo a gente não via. Não é comum. A gente escuta, voltou os invernos de antigo. Não, nem antigamente o inverno é assim. Nosso inverno é marcado por pulsos de frio forte, vários dias, intervalos de calor, um ou outro calorzinho mais forte, depois começa tudo de novo. E nós estamos com praticamente frio direto desde 10 de maio para cá. Foram pouquíssimos dias de aquecimento. Isso não é comum na nossa região. Então, normalmente, a gente tem o quê? Esses pulsos de frio com mais intensidade e intervalos mais assim agradáveis. Vamos ter de novo, pelo visto, um período de frio entre o final de julho e primeira quinzena de agosto. Mas essa previsão a gente vai atualizando ao longo do período. Então não deixe também de acompanhar aqui o nosso canal, aqui no canal do Tempo, se inscrevam, sejam membros e voltamos no próximo sábado. Um abraço para todo mundo e um bom fim de semana.